GoCast no ar, hoje para falar da conexão das crianças com os clubes esportivos. Será que a relação é a mesma de antigamente? Vamos falar com Eduardo Torres, sócio da Gávea Esportes, agência de marketing digital criada há um ano para conectar as novas gerações com as marcas do esporte mundial. Isso por meio de conteúdos e experiências culturais e de entretenimento em múltiplas plataformas. Eu sou a jornalista Duda Estreve e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Já somos mais de 1.000 inscritos. Se inscreve, acompanhe e a gente se vê. Participam do GoCast o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. A direção é de José Pedro Villa-Lobos. Deixa eu dar as boas-vindas para o meu xará, Eduardo, que está lá em Atlanta, Estados Unidos. Tudo bem com você? Oi, Duda, tudo bem? Uma honra participar desse papo com vocês. Que legal, seja muito bem-vindo, Eduardo. Eu acho muito legal, eu tenho uma filha de 11 anos que está sempre conectada, então esse mundo digital já faz parte aqui da minha casa. E aí a gente fala de conexão com o esporte, mudou muito, claro que mudou. Agora, o que se faz para conectar essa galerinha com esse mundo real, que é tão bacana do esporte, hein? Não, pois é, Eduardo, eu acho que para começar a gente devia botar um pouco de contexto nesse papo, né? É assim, se a gente analisar a disrupção que houve nas últimas décadas, sei lá, 30, 20, talvez mais acelerado nos últimos 10 anos, foi uma coisa muito, muito forte, né? A forma de se consumir conteúdo mudou, a quantidade de plataformas de conteúdo mudou, os formatos de conteúdo mudaram. Então, assim, é uma coisa que certamente para as novas gerações é muito mais real. Talvez para as gerações mais antigas a gente ainda esteja um pouco preso nos modelos antigos, mas assim é a realidade e ela afeta tudo, não só o esporte, né? Afeta o mundo de um modo geral, e o esporte, obviamente, é o nosso objeto de trabalho. Então, assim, é fato que isso terminou criando, e esse termo é muito usado, principalmente aqui nos Estados Unidos, a economia de atenção, né? Assim, hoje é uma disputa assim pelo tempo das pessoas de forma absurda. Se antigamente eu podia trazer o meu filho para assistir o jogo do meu time, do Vitória da Bahia, comigo, e olha que dificuldade já é eu assistir, imagina o meu filho junto comigo. Hoje pior, porque o meu filho quer ficar no videogame, ele quer jogar, ele tem 4 opções de videogame em plataformas diferentes, seja o PlayStation 5, seja o game que está na plataforma do celular, seja outro, ou o streaming, ele quer ver alguma coisa no Netflix ou em alguma outra plataforma que seja. Então, são muitas as opções, né? Sem falar as da vida real, né? Que eu quero que meu filho vá jogar o esporte, vai fazer alguma outra coisa. Então, é realmente bastante importante que o esporte procure meios de se reconectar com essas pessoas. Porque pode soar um pouco catastrófico, apocalíptico, digamos assim, mas se não for feita alguma coisa logo com essas novas gerações, corre-se o risco de, daqui a 20, 30 anos, a paixão diminuir, a forma de se conectar, quão passional nós somos com o esporte ser diferente. E eu diria, Duda, que as grandes ligas americanas já estão pensando nisso, tá? As grandes ligas mundiais, digamos assim, estão pensando nisso. A NFL faz uma série de coisas aqui, a Liga de Futebol Americano faz uma série de coisas. Tem algumas ações com a Nickelodeon, onde eles fazem a transmissão dos jogos da NFL, dos playoffs da NFL, no canal Nickelodeon, com uma pegada infantil. Aí saem aquelas coisas da Nickelodeon muito coloridas e tal, tentando fazer isso. Eu, particularmente, acho que isso é o final, mas não é o início. É claro que o grande bread and butter das ligas americanas, do esporte de modo geral, é o valor do broadcasting, a grana de broadcasting, né? Mas eu acho que a gente precisa pegar essa geração antes, para que elas queiram consumir o broadcast. Não é só tirar o broadcast da NBC e colocar no Nickelodeon, mas, enfim, isso é uma realidade, né? Está acontecendo, e os grandes players mundiais estão atentos a isso, certamente. Olá, Eduardo. Tudo bem? Oi, Luiz. Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Prazer te ter aqui com a gente. Está num lugar muito bacana. Conheço Atlanta. Conhece? Conheço, é um lugar bacana demais. Que legal. Vocês afirmam, né, e
é a mais pura verdade que os times perderam força em estabelecer vínculos com as novas gerações em função de toda essa concorrência que tu acabaste de citar, né? As crianças hoje eles têm outras coisas para se divertirem, para brincar, para dar atenção do que muito mais do que tinha antigamente. Claro. Vocês são uma empresa nova, de 2021, né? E viram nessa desconexão, né? Quando a gente abre uma empresa por alguma razão, a gente tem alguma visão nisso, e vocês viram nessa desconexão, né, das novas gerações com o esporte, com o futebol, uma oportunidade, né? E entenderam que ali era um lugar bacana, era um momento adequado para se criar uma empresa, se fazer um investimento e buscar aí lucro, ganhar algum recurso legal com isso. Pergunta que eu te faço: os clubes, eles não conseguem ver isso? Eles não entendem isso? Eles não têm tempo para se preocupar isso, porque tem jogo no domingo e eles têm que ganhar? O que rola com... O que os clubes não veem, que para vocês foi tão óbvio, viram tanto que apostaram numa empresa para cuidar disso? Não, ótima pergunta, Luiz. Eu acho que não é assim, claro que tem níveis de maturidade diferentes se eu fosse comparar o mercado americano ao mercado brasileiro, em uma série de segmentos, né? Eu não acho que é o fato de não ver ou não perceber claramente isso, mas, e alguns não percebem de fato, tá? Mas eu acho que passa mais pelo imediatismo do resultado, é pensar no jogo do domingo, como você falou, a gente tem que pensar em ganhar título aqui, e sim, não tem que perder o valor disso, tá? Mas, assim, eu acho que talvez passe um pouco pela cultura brasileira ser um pouco mais imediatista e ter um pouco mais de dificuldade de ver no longo prazo. Isso ainda não dói no bolso dos clubes. Assim, o público do Maracanã vendo o Flamengo não está menor do que era antes, sabe? Mas talvez o Flamengo seja um exemplo extremo para se usar, mas assim, talvez daqui a 10 anos, se não se fizer alguma coisa hoje, vá se sentir, e talvez as pessoas no Brasil não estejam pensando no amanhã e só no agora. Essa é uma especulação minha, tá, Luiz? Todos os clubes que nós falamos no Brasil, todos eles entendem o discurso, eles ouvem o discurso. Tem algumas outras questões das prioridades, né? Mas eles entendem o discurso. É quase, aqui nos Estados Unidos, a gente usa o termo, para eles é um nice to have, assim, é um bom ter, mas ainda não vou morrer se não tiver. E a gente discorda disso. Eu acho que a gente tem que começar a plantar agora, para evitar que isso aconteça lá na frente. Para o seu primeiro ponto, como é que isso veio essa coisa de criar a Gávea Sports and Entertainment, eu sou um apaixonado por esporte, até de uma forma inusitada, porque na minha família ninguém gosta de esporte, futebol nem nada, e eu desde criança me lembro com meu radinho de pilha, aos 8 anos, ouvindo o jogo lá de Série B, enfim, do meu Vitória. E isso me doía muito quando eu, já adulto, não tinha facilidade de trazer os meus filhos para consumir esporte comigo. Eu vivi isso na pele. Então, não foi só de vislumbrar uma possibilidade. Foi assim, essa possibilidade também surgiu, obviamente, é uma oportunidade de negócio, mas me incomodava ver isso acontecendo com os meus, né? Assim, enfim, semifinal da Copa das Confederações. Pedro, vem assistir comigo. Não, estou fazendo outra coisa. Como assim, meu amigo? Não tem nada mais importante do que ver isso aqui agora, sabe? Então, veio um pouco daí. E, claro, eu tenho um background em marketing e negócio digital há bastante tempo. Eu tocava uma empresa de design digital chamada Rio de Nova York. Trabalhei muito tempo com isso e eu vi que dava para casar as duas coisas, né? Eu acho importante destacar também, Luiz, que quando se fala de digital é extremamente relevante para ser introduzido no mix, mas não é só o digital, tá? Quando a gente fala de criar conteúdos e experiências para essas novas gerações, o digital é um pedaço relevante, talvez a maior oportunidade, mas tem outras coisas a serem feitas também para se conectar com essas gerações. Então eu acho que é um pouco isso, tá? Eu acho que sim, os clubes entendem a mensagem, mas talvez não priorizem, falo especificamente do Brasil, como deveriam ainda. Perfeito. Eduardo, muito obrigado por estar conosco. Norton Capa, eu falo aqui de Porto Alegre. Pegando um exemplo concreto disso que tu estás falando, é a Flamenguinho, né? Esse projeto da Gávea, que trata dessa busca da conexão com as crianças de 0 a 8 anos,
em que se trabalham, em que são feitos vídeos, né? Eu até estava vendo alguns vídeos e eles têm toda uma qualidade de produção. Como foi o pensamento, a ideia, como é a execução desse projeto, qual a conexão com o Flamengo, porque tu fizeste uma referência, desculpe, que já foi a outros clubes. Por que o Flamengo aceitou? Como se deu essa... Conta para nós esse bastidor aqui, porque o Golcast é muito focado nesses bastidores dos acontecimentos fora de campo. Claro, Norton. Primeiro, prazer em falar com você. Assim, o Flamiguinhos é um projeto de muito sucesso, tá? No mundo do Flamengo. Eu diria que, aliás, dando um passo atrás, o projeto Flamiguinhos começou com uma intenção bem pontual. Assim, eu acho que a intenção era ser, vocês devem conhecer um produto infantil chamado Galinha Pintadinha, que foi um hit absoluto, de ser um Galinha Pintadinha para o Flamengo, tá? No ano apesar da Gávea ter um ano e pouco, um ano e meio mais ou menos, a gente já fazia o Flamiguinhos um pouco antes, a gente começou com o Flamiguinhos um pouco antes. Na final, aquela clássica final dos 2 gols do Gabigol lá em Lima, um dos nossos sócios estava vendo o pré-jogo e tudo mais, e o neto dele estava vendo, sei lá, o Mundo Bita, algum desses produtos aí infantis digitais. E ele teve esse estalo de, mas por que a gente não faz um Galinha Pintadinha do Flamengo? E a grande faísca foi isso. Mas eu repito, isso é um formato, é um sing-along, nós chamamos de sing-along, né? Que você vai cantando aquela música para um produto que gerou toda essa visão que é muito maior do que só o sing-along. Você tocou muito bem no ponto de qualidade de produção. Nós temos um trabalho, se você vir todos os vídeos que nós temos, eles estão disponíveis na Flá TV também, a qualidade musical é muito bem trabalhada, muito bem trabalhada. A gente tem um sócio que é um grande compositor no Rio de Janeiro, flamenguista apaixonado, e eu acho que essa paixão, o fato dele respirar Flamengo, traz esse peso, esse senso de pertencimento para o negócio. Nós sempre trazemos grandes artistas para participar, os flamenguistas, Dudu Nobre, Xande de Pilares, enfim, todo mundo daquele mundo ali de Flamengo. Os jogadores, por mais surpresa que possa ser, eles nos procuram para participar dos clipes. Então, assim, dentro do universo Flamengo, aquilo foi um hit absoluto. Não só pelo fato de ser sido feito, executado, mas pela forma que nós executamos, que foi com muito carinho, com muita preocupação com o senso de pertencimento, de ser Flamengo em tudo que a gente estava fazendo. Então, assim, eu acho que isso tem muito a ver com o sucesso do projeto. Eu diria que o Flamiguinhos ainda não chegou no tamanho que ele pode chegar. Eu acho que a gente não tocou no universo total de Flamengo. O Flamengo tem 45 milhões de torcedores no Brasil, que eu acho que, se você me perguntasse, eu acho que nem 1 milhão, 2 milhões conhecem ainda o projeto. Então, ainda tem muito espaço para ser feito. Então, tendo dito isso, o mais importante agora, nessa segunda fase pós-Gávea, é que a gente aumente a quantidade de touch points com o nosso público-alvo. Então, assim, se antes nós tínhamos só o Flamiguinhos, os sing-alongs, a gente vai agora fazer, eu estou me preparando para fazer um teatro do Flamiguinhos. Flamiguinhos, o musical. Então, vai rodar o Rio de Janeiro inteiro e vai estar aquilo ali. Não é digital. É de vida real, né? Então, repito, daquele ponto o digital tem que ser mixado, e não só, tudo agora é digital, não é por aí. A gente está fazendo um projeto muito bacana chamado Flamiguinhos é Possível, onde nós estamos fazendo uma parceria com algumas escolas públicas no Rio de Janeiro, vamos pegar algumas crianças que têm o maior rendimento escolar, e essas pessoas vão ser levadas para o Maracanã, vão aparecer no telão, vão ser os Flamiguinhos aparecendo em campo. Nós temos os bonecos Flamiguinhos, alguns programas, vai ter um talk show chamado Beto Entrevista, onde o boneco o personagem Beto, vai entrevistar o Arrascaeta, que fez o gol da final, enfim. Então, tem uma série de formatos e de conteúdos que a gente está pensando em fazer. Então, esse é o Flamiguinhos, uma casca de nós, tá, Norton? Em relação aos outros clubes, para terminar as suas perguntas, vou tentar tocar em todas elas, me perdoe se eu faltei em algum ponto, todos os clubes se interessam. Então, indo para os bastidores, por que então não tem outro? Primeiro, tem alguns já em vias de, talvez no nosso próximo papo, daqui a alguns meses, eu possa trazer isso para vocês.
não só no Brasil, na região inteira da América Latina e Europa também. Mas eu acho que volto naquele ponto anterior que eu estava respondendo ao Luiz, salvo engano, do imediatismo. Tá? Nós falamos com o Corinthians, por exemplo, o Corinthians, excelente, mas eu tenho 1 ano de contrato. Em 1 ano, você não constrói uma marca em 1 ano. Isso é um trabalho de construção de marca. Construir o Flamiguinhos é uma submarca do produto Flamengo, focada numa demografia específica e precisa se construir marca, né? Qual é a grande vantagem, a diferença do Flamiguinhos como submarca do Flamengo e imagina um galinha pintadinha que deu errado, tá? É que esse cara, a gente, é muito mais fácil de tocar, de tap into a paixão que já existe, do que uma marca que está sendo feita do zero, Eduardo e Norton Limitado. Então, assim, é preciso se pensar num trabalho de longo prazo, e o Flamengo apostou nisso, né? O Flamengo falou, não, a gente tem uma relação nós somos parceiros do Flamengo, nós somos donos do Flamiguinhos tanto quanto o Flamengo, e nós queremos construir essa marca com o tempo. Eu brinco, Norton, que eu serei muito feliz se a gente, daqui a 100 anos, nós já não estaremos nessa órbita terrestre aqui, mas o Flamiguinho permanece, como a marca Flamengo permanece. Então, acho que isso é o gol do projeto, seja com qual clube for. Então, pede um pouco mais de visão de médio e longo prazo para se construir algo desse tipo. Eduardo, era só para alongar um pouquinho a minha pergunta aqui, tu tocaste num ponto que seria a minha continuidade. Essa relação com o clube, né? Tu falasse em pertencimento dos dois, né? Tanto da Gávea como do Flamengo. Como é essa relação com o marketing do clube? É com o marketing? É com algum outro setor do clube? Como é a questão da elaboração dos conteúdos? Quem passa esses conteúdos, né? Porque eu fiquei vendo ali alguns textos, tem a música, a qualidade da música, mas tem alguns textos que tem que trabalhar uma questão da imagem do clube, cuidado com a linguagem para crianças. Como é essa sinergia e como é esses detalhes da produção? Não, ótimo. Eu acho que a produção está toda em nossa mão, tá? Eu costumo reforçar, Norton, nós não somos uma produtora de conteúdo exclusivamente. Eu não sou uma produtora, toma aqui, é isso que eu quero, taraná, produz, tem várias N no mercado. Nós concebemos todo o projeto, nós pensamos assim, se eu fosse dar um passo atrás, antes de existir do Flamiguinhos, existir como marca, houve um pensamento estratégico para saber que seria o Flamiguinhos, com quem ele fala. Cada nome de cada personagem tem uma razão de ser, se conecta com o... Então, tem toda uma estratégia. Uma vez montado isso, o trabalho de conceber e criar é todo da Gávea. Nós fazemos tudo dentro de casa, inclusive a parte musical, que é um diferencial muito grande nosso. Mas, claro que o Flamengo participa em aprovações. Assim, o Flamengo, vou colocar isso daqui. Às vezes, a gente quer fazer umas piadas assim, já ganhamos o título. Não provoca, não. Não vai por aí, não. Então, tem um pouco disso ali que acontece, mas é uma relação muito bacana, muito, muito amistosa. E eu acredito que eu te diria, sem medo de errar, que a gente não tem grandes amarras, assim, não, meu Deus, tem primeiro pedir a bênção, nada. A gente anda muito bem e talvez esse laço de confiança tenha se construído com o sucesso, né, com a popularidade do negócio. É impressionante como a marca Flamiguinhos, ela tem uma... Você sabe como é futebol, né? Assim, hoje a gente ganha maravilhoso, amanhã a gente perde, é tudo um lixo, não presta. E isso naturalmente acontece nas mídias sociais do clube e tudo mais. O Flamiguinho é preservado. Eu não sei se o fandom ali ele vê coisa de criança, não bate, mas assim, bate no clube, bate no momento de derrota, como ama no momento de vitória, mas o Flamiguinho está sempre ali. Eu adoro, ele é muito, muito bem quisto nesse grupo. Essa proteção que tu estás nos contando aqui me parece muito interessante, porque realmente, por mais que possa... É a proteção do futuro, né, Eduardo? Na verdade, tu está protegendo o teu futuro. Tu pode estar indignado com o teu time naquele momento, mas realmente tu sabe, né, que tu não adianta, porque ele precisa continuar. E isso me parece uma coisa muito bacana que tu nos contou aqui, que é a preocupação de todos com o futuro, né? Do sem clube, dúvida, da instituição. E talvez, Norton, eu acho que você foi muito feliz nessa colocação, talvez isso seja uma ação até inconsciente da maioria da torcida, né? Não, aqui a gente não mexe, aqui é o nosso futuro, né? Como você falou. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, sim. É engraçado que a marca, e de novo, estamos falando do Flamiguinhos como um produto que nós criamos para o Flamengo, tá?
E dentro da nossa relação com o Flamengo, nós trabalhamos de 0 a 18, a gente trabalha com as novas gerações, né? O produto Flamenguinhos fala com 0 a 6, mas amanhã a gente pode fazer um produto que fale com 12 a 18. Estou chutando. Que, obviamente, usa armas diferentes, usa plataformas diferentes, conteúdos diferentes. O nome não pode ser Flamenguinhos. Um moleque de 12, 18 anos não consome Flamenguinhos, os sing-alongs. Não é para ele aqui. Estamos falando do Flamengo, mas isso poderia ser qualquer clube, qualquer um dos clientes que nós temos, e em breve vocês serão os primeiros a saber dos que estão por vir, porque são muito grandes. Ele está louco para falar e eu estou louca para saber. Eu estou louco para falar, mas eu não posso falar ainda. Mas voltando ao ponto Flamenguinhos, você estava perguntando da questão da proteção, né, deles com do futuro e tal. Assim, lembrei. Então, se você olhar essa marca Flamenguinhos, ela hoje é sinônimo de qualquer coisa que não seja o time profissional do Flamengo. Quando tem jogo do Sub-17, o pessoal lá dentro do clube, no mundo do Flamengo, ele fala, vamos lá ver o jogo dos Flamenguinhos. Ou quando tem uma criança andando pelo estádio, olha o Flamenguinho lá. Flamenguinho se tornou sinônimo de futuro do Flamengo. O Gustavo Oliveira, que é o VP de marketing do Flamengo, ele fala, é o produto de porta de entrada, é a porta de entrada para o mundo do Flamengo, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, a gente sabe da nossa responsabilidade, faz isso com muito carinho. Eu repito, pessoal, não é só uma questão de oportunidade comercial, eu acho que é uma responsabilidade com o futuro de uma coisa que é tão importante na formação do cidadão, que é o esporte, e que está sob risco. Pode me chamar de cantor do apocalipse, mas assim, a gente tem que cuidar disso agora, o mundo está mudando. E é para isso que a Gávea está aí, e é isso que a gente quer ter o cuidado de garantir que vai existir lá na frente. O que eu ia colocar ali, Eduardo, assim, é parabenizar, inclusive, o Flamengo, né? Porque nós estávamos colocando aqui do imediatismo dos clubes, de muitos não entenderem que isso é uma prioridade, essas coisas todas. E eu acho que o projeto Flamenguinhos, ele está tendo esse êxito todo justamente pelo envolvimento do clube e envolvimento dos jogadores do clube, como tu disseste, que eles pedem para participar. E isso é fundamental. A gente tem experiência em outros clubes que muitas vezes os jogadores dizem, olha, não, eu não estou a fim de fazer isso agora, não me chama para essa ação. Quer dizer, o clube não se envolve muito com outras coisas que não sejam o treinamento, o jogo, a viagem, aquela questão toda. Então, assim, o Flamengo ele tem demonstrado nos últimos anos um poder diferente de gestão, né? de visão de clube. E esse é mais um exemplo. Né? Sem dúvida. É por isso que eu digo, olha, parabéns ao Flamengo por colocar esse esforço, essa força e essa atenção neste projeto, porque o Flamengo até poderia dizer assim, olha, eu já tenho a maior torcida do Brasil, não preciso me preocupar muito com isso. Não, Ótimo ponto, Luiz. Ele está se preocupando em aumentar ainda essa torcida. Né? Isso é uma tendência até natural, né? Quando você já é o maior, o grande, o topo, você está no Tier 1 aqui em cima, você fala, eu preciso me preocupar disso depois dele. Ele precisa primeiro, porque ele está pior do que eu hoje. Não é o que acontece no Flamengo. É claro que tem um esforço muito grande da Gávea também de levar isso para dentro e dizer, abre o olho, olha, presta atenção nisso. E a gente trabalhando junto, né? Nós somos parceiros da marca, a marca, os personagens são nossos combinados, né? E eu acho que tem um pouco a ver isso, assim, talvez essa coisa do imediatismo do brasileiro, do futebol brasileiro, nessa eu estou preocupado em ganhar o jogo amanhã, se eu perder o clube me mata, o torcedor me tira quer impeachment do presidente e deixa a dívida lá para o que vai chegar. Talvez com essa realidade nova das SAFs que está surgindo no futebol brasileiro, talvez isso mude. Espero que isso mude, mas que seja uma coisa que você está plantando para médio e longo prazo também. Não estou tirando a atenção do curto prazo. O clube tem que ganhar título. Eu não acho que o Flamengo tem que ter uma Gávea dentro de casa, construir, ela gerir a Gávea. Isso não é o core do Flamengo. A Gávea eu me refiro à minha empresa, tá? A Gávea Esportes e Entretenimento, não a Gávea do Flamengo. Mas, assim, eu não acho que ele tem que fazer isso, mas, assim, alguém tem que estar olhando. E, se eu não me engano, foi uma pergunta anterior do Norton, de como é que está isso, os clubes, porque uns clubes olham mais e outros olham menos. Eu acho que são também um processo natural, tá?
Nessa experiência da empresa de Nova York que eu montei no Brasil, nós vendíamos alguns produtos digitais, e eu vou usar isso como analogia rápida, onde eu passei muitos anos preaching, né? Falando isso para o mercado, de uma outra realidade, de um outro mundo. Isso está acontecendo, isso está acontecendo. E o mercado naturalmente vai seguindo. Eu lembro que nós não podíamos vender, logo a gente começou serviço digital para TI. TI não tem paladar para isso. Você foi para marketing, de marketing criaram-se os departamentos digitais. Quando se volta para o futebol, eu acho que a mesma coisa tem que acontecer. Você tem uma estrutura ainda não pronta para entender, não tem papila gustativa para entender esse paladar em alguns clubes, talvez na sua maioria, dependendo da maturidade do mercado. Daqui a pouco formam-se departamentos de marketing com mais especialidade nisso, com mais atenção à importância disso, até um momento onde tem coisas específicas para trazer o esporte para o entretenimento além do campo, né? E eu te cito uma matéria que eu li anteontem, dia 18, o Golden State Warriors, que é uma franquia de basquete americana muito, muito famosa da Califórnia, está criando um departamento interno que era um departamento de entretenimento, Golden State Entertainment Division. É isso, meu amigo. Ele está focado em fazer documentário, ele está focado em fazer experiências além do esporte. Nós, na Gávea, eu gosto de usar muito um mote de beyond the core, beyond the match. Além do match day, além do core ali, a gente tem que fazer mais coisa para entreter, para brigar naquele contexto que eu falei lá no início do nosso papo. Então, assim, tem clubes que estão fazendo isso. Então, nessa linha que eu montei para você, o Golden State está no outro extremo, no extremo de evolução, digamos assim. Isso vai acontecer naturalmente aí. Eu espero que esse movimento de SAPs no Brasil ajude a acelerar isso. Eduardo, o que é feito? Desculpa, Luiz, o que é feito assim na prática pelos clubes brasileiros hoje pensando nesse mercado infantil? Porque eu vejo, por exemplo, a minha filha de 11 anos, se eu convidar ela para ir ao estádio, ela não está afim, não, tá? Isso que a mãe é super colorada, super apaixonada por futebol, a gente tem essa paixão e ela também tem, mas ela não está afim de ir no estádio, não. Eu me lembro do Internacional, tinha criança colorada, a criançada entrava ali no estádio. De modo geral, o que os clubes brasileiros fazem na prática para esse mercado infantil, que a gente sabe é o futuro, precisa desse olhar atento? E, Eduarda, me permite só emendar uma perguntinha, porque eu ia fazer nessa linha também. O que o Eduardo, né, Eduardo, poderia nos trazer de exemplos no mundo inteiro, de outros clubes de futebol no mundo, na América do Sul ou aí nos Estados Unidos, que já estão trabalhando focado nesse futuro? Claro. Então, bom, primeiro respondendo, se você me permite chamar de Duda, Xará, eu te respondendo a sua primeira parte, eu acho que está sendo feito muito pouco, ponto. Assim, os clubes têm os mascotes, mas é sempre aquela coisa antiga, não tem um trabalho específico. O meu objetivo estratégico é conectar com essa geração. Muito pouco. Mesmo o Flamiguinhos ainda faz pouco pela visão do que pode ser feito. Esse projeto que eu citei há pouco, do Flamiguinhos é Possível, a gente quer se conectar e trazer crianças para o estádio já como se fosse quase que um projeto social. A gente tem um projeto onde nós vamos fazer, em alguns momentos, para sócios do Flamengo e, eventualmente, criar um produto que eu possa, digamos que o Norton é um sócio de uma categoria X e a filha dele fez aniversário, e o nosso Tuco, que é o personagem principal, fala lá, filha do Norton, parabéns. Olha o valor disso. Olha o valor emocional que isso tem para alguém que é colorado, que é flamenguista, que é Vitória da Bahia. É gigantesco. E isso, no seu exemplo, Duda, assim, a sua filha, cada vez mais que você introduzir esse tipo de coisa, ela naturalmente vai querer consumir a partida. Ela vai querer consumir o estádio. Não dá para forçar o broadcast sem fazer esse trabalho de base, digamos assim, antes. Porque ela, como os meus, enfim, todas essas crianças aí de hoje em dia, eles têm 1000 outras coisas para fazer. Ela fala, mãe, não me enche. Eu vou para o estádio, tenho que coisa para fazer, sabe? E nós, apaixonados pelo esporte de futebol, eu repito, isso foi uma das coisas mais importantes que me deu esse... Não, a gente precisa mudar isso. Assim, isso dói em mim. Não, peraí, gente, e o futuro da coisa que a gente mais ama? Então, vou indo agora para o ponto do Norton. Eduardo e Norton, se vocês me permitem, um parênteses dentro do parênteses do Norton, né? Até porque vai trazer alguns exemplos para a gente. E o Flamiguinhos, ele tem para uma geração de 0 a 6 anos.
E para quem tem de 0 a 6 anos, o que menos interessa, até porque nem entende, né? Exato. Se ganhou, se está bem na tabela, o que significa se o time for rebaixado, o que é ser campeão. Não interessa ser campeão, o título não dá para essa criança o envolvimento que a gente espera que ela tenha. Né? A filha da Duda está com 11 anos. Esse trabalho até os 6, né? Não sei se foi feito, se não foi feito, mas de alguma maneira fez com que ela chegasse aos 11 sem esse vínculo que vocês amarram entre 0 e 6. Né? E você sabe o que é interessante nesse parênteses que você está fazendo, Luiz? Norton, eu vou voltar para o seu ponto dos exemplos. Tá? É interessante que a gente tem um cuidado muito grande nessas táticas, digamos assim, nessas armas que a gente usa de conteúdo para conectar com 0 a 6, de manter o pai envolvido também. É um pouco daquela coisa da piada da Disney, sabe? Você vai assistir um filme da Disney, tem piada para criança, um filme infantil, Frozen, tem piada para criança, tem piada para adulto, tem piada para todo mundo para meio que se entreter. Por quê? Porque a criança de 0 a 6, ela não consome nada sozinha, ela não entra no YouTube e busca o Flamiguinhos. Então, tem um vídeo do Flamiguinhos que fala sobre o time de 81, time campeão mundial de 81, aí fala cada um tinha um apelido de animal, né? O Juba de Leão era o Júnior, o outro, o Macaco Prego, era o Raul, enfim. A gente tenta trazer coisas que na cabeça daquela criança não faz sentido nenhum, como você bem disse, mas para o pai faz. Então, o pai, ele gosta daquilo e, portanto, eu estou provendo uma arma para ele usar, para levar para a criança ver. Tem um caso muito interessante que eu vi recentemente também, de uma amiga minha aí lá no Rio, que ela falou, eu estava num táxi, e o meu cunhado estava falando para a filha, canta aí o hino do Flamengo, canta aí, tá? E a menina tentando ensinar, e o taxista virou para ela e falou, com licença, tal, vocês conhecem o Flamiguinhos? Entra lá no Flamiguinhos, que tem um hino do Flamengo para criança. Então, nós estamos provendo armas para as Dudas da vida levar para os filhos dela para poder fazer essa conexão acontecer. Legal. Então, Norton, em relação à questão dos exemplos aí, mesmo o mundo afora, tem muito pouca coisa sendo feita, tá? Muito pontual, digamos assim. O Borussia Dortmund tem um programa de criação de filmes e tal, focado nessa parte mais de adolescente, mas são filmes, eles fazem como se desse uma pegada de, sei lá, pegasse um jogador deles e o cara fizesse alguma, como é que eles chamam esse negócio do TikTok? Desafios, né? Fizesse um desafio e tal, enfim, mas é muito incipiente. O Barcelona tentou fazer no passado uma série muito, muito bem produzida com a Sony, que eram caçadores de talentos e tal. Então, o Barcelona, que é um clube de vanguarda, sabe que isso é importante e investiu pesado nisso, porque assim não é barato construir conteúdo, senhores. Conteúdo não é uma plataforma digital que você cria e depois só cobra pelo uso. Assim, você gastou aqui, construiu hoje, gasta amanhã, gasta depois. Então, custa dinheiro. Aqui no mercado americano, a NFL, como eu te falei, talvez seja um dos mais ativos. A NFL, há um ano atrás, mais ou menos, trouxe um CMO novo da Activision, que é uma empresa de videogames, né? Que para mim é um statement para o mercado. Eu preciso modernizar a forma como eu faço o meu marketing e tal. A NFL tem um problema maior, que tem uma coisa da saúde, né? De pancada na cabeça e tal, que tem afastado os pais, na verdade, feito com que os pais aproximassem menos os filhos das marcas. Então, assim, eles estão trabalhando isso de uma forma muito mais latente. Então, eles têm essa parceria com a Nickelodeon, onde eles transmitem os jogos pelo canal da Nickelodeon, só que numa pegada completamente infantil, como se fosse um programa infantil. Repito o que eu falei mais cedo, eu acho que não tem que ser feito alguma coisa antes para que aí ele queira consumir aquilo ali daquele jeito. Mas são muito, muito poucas coisas. Eu, pessoalmente, acho, e repito, Flamiguinhos ainda tem mais passos a dar, que a gente tem que se conectar nos lugares corretos. Então, os nossos bonecos, o Tuco, o Beto, a Queca. Imagina o seguinte, senhores, você tem o Flamiguinhos como se fosse a Turma da Mônica, tá? E eu tenho a minha Mônica, o meu Cascão, o meu Cebolinha, a minha Magali. Essa minha turminha, ela tem vida própria, ela tem que ter vida própria. E ela pode ter 1000 touch points com esse pessoal.
Eu acho que fazer parte da experiência do estádio é extremamente relevante. Então, nós queremos que o Tuco, que o Beto estejam dentro do Maracanã no jogo do Flamengo, que eles apareçam no telão, eventualmente, que tenham ativações em outras coisas. A gente quer construir a experiência do teatro, que vai tocar fora do estádio. Essa coisa do beyond the match day, beyond o core, ela é muito importante. E eu repito, não é só via o digital, ela passa pela vida real também. Eduardo, falando... Fala, Luiz. Fala. Eduardo, falando em vida real, nem tudo é digital e tem o dia a dia, né? Claro. Não rola também assim uma... A gente está falando aqui de desconexão de clube com as novas gerações, mas não rola uma desconexão também entre pais e filhos? Porque assim, eu vou lembrar de mim, pô, o meu pai me pegava pela mão e me levava para o jogo, e eu curtia aquilo. Eu lembro que o primeiro jogo no estádio que eu vi, foi no estádio antigo do Inter ainda, que eu vi do Inter, quando o Inter entrou em campo, eu vaiei. O meu pai falou, está vaiando, porque o Inter... Não, porque o Inter jogou contra um time de vermelho, e naquela época o dono da casa tinha que mudar a roupa. O Inter entrou de branco, né? Ele disse, não, hoje eu vou me explicar que o Inter estava de branco. Quer dizer, desde pequenininho, sem nem entender direito, meu pai pegava pela mão. Quando o Inter estava construindo o Beira-Rio, eu tinha final de semana, ver a obra, toda a coisa. Assim, aquilo cresceu. O Inter veio crescendo junto comigo, mesmo que eu não entendesse, muitas vezes, das coisas. Eu tenho netos hoje, eu faço a mesma coisa. Né? Pô, o meu netinho de 2 anos, em jogo do Inter, está com a camisa do Inter, gritando gol, o Inter perdendo o jogo, eu pé da vida, e ele gritando, feliz da vida. Né? Porque ele tá curtindo o quê? Claro. Ser colorado. Claro. Luiz, eu diria o seguinte... Os pais hoje não fazem mais isso, mas para complementando, assim, é porque o espetáculo também não ajuda. É difícil levar teu filho no estádio, o estádio é violento, é complicado. Se tu parar o carro em algum lugar, que já é difícil parar e caminhar na rua com a camiseta do clube, o adversário pode te agredir de alguma forma. Sim. Ou o jogo vai ser às 10 da noite e a criança não pode ir. Quer dizer, tem um monte de problemas na indústria futebolística brasileira que também afasta. Não, sem dúvida. Assim, eu acho que esses problemas socioeconômicos realmente não tem muito que a gente como empresa, como Gávea, possa fazer. O que uma empresa como o Gávea pode fazer, primeiro, aliás, antes de entrar no que a gente pode fazer como solução, eu quero reforçar esse seu ponto, que primeiro você tem toda a razão, mas eu reafirmo que lá, aquilo que eu falei da nova economia de atenção, ele não vale só para a criança, ele vale para os adultos também. Talvez para as crianças mais, mas assim, você como adulto também, talvez você não queira ir para o estádio ver, porque agora tem no pay-per-view, eu vejo pelo celular, enquanto isso eu estou fazendo outra coisa. Isso acontece também, talvez isso também esteja acelerando um pouco do cara não... Eu não vou mais me dar o trabalho de levar o cara lá, bota o moleque, vou ver no pay-per-view aqui. Talvez, tá? Eu acho, de novo, que talvez o ideal seja nós chegarmos numa situação onde o seu neto ou o seu filho seja pego pelo clube a ponto de ele chegar a você e te fazer, vamos lá para o estádio, pai? Ou vamos lá para o jogo, sabe? Porque a economia de atenção vai bater em todo mundo. Então, agora eu tenho que, como clube, tocar nesse cara, nessa faixa etária, nessa demografia específica, e ele seja um incentivador maior. Mas voltando ao ponto, não tem como nós lidarmos com essas questões socioeconômicas, que são fatos, são realidades, mas assim, talvez a gente tenha que criar mais experiências relevantes para as crianças dentro do estádio. Nós temos um projeto do Flamiguinhos, que eu não falei para vocês há pouco, que nós vamos ter uma área de Flamiguinhos dentro do novo Museu do Flamengo. O Flamengo está refazendo o seu museu. O museu é uma coisa que criança não queria, tinha ojeriza. O pai quer ver o museu, quer ver o passado, que já teve, e a criança não tem o que fazer lá dentro. Então, como é que você traz uma experiência que tenha coisas mais infantis? Que, de novo, isso é um exemplo, é um pequeno exemplo que toca nisso que você está falando, Luiz. Ou você também adequa aquilo para que tenha gosto, paladar para as crianças, ou não tem jeito. Você ia com seu pai e terminou vaiando a experiência e tal, porque você só tinha isso para fazer, meu amigo. Que só tinha isso para fazer, eu estou exagerando, tá? Mas não tinha essa quantidade de opção para você fazer, era aquilo. Se eu chegava na sala, no domingo à tarde, meu pai está vendo futebol, você está vendo quase por osmose, não tem o que fazer. Isso acabou, sabe? Isso acabou. Então, acho que a gente tem que criar coisas que apelem a eles também, para que talvez eles venham a gente, vamos lá. Eduardo,
eu queria falar sobre essa segunda etapa um pouco, né? Nós falamos aí do projeto da Gávea em relação ao Flamenguinhos, que é de 0 a 6. Tu chegasse a tocar na outra faixa etária, de 12 a 18, que eu acho uma faixa etária hoje fundamental. Como seria, talvez tu não possa dar detalhes aqui, mas qual é a ideia, qual é o conceito de aproximar com essa geração, com essa fase adolescente dos torcedores, e que, né, já que vocês estavam aí falando do passado, que para um adolescente, e a Eduarda tem uma filha quase nessa faixa etária, hoje é muito, muito diferente. E eu acho que é essa faixa etária que vai dar essa primeira sequência nesse futuro do futebol, do esporte, dessa paixão toda. O que você pensa em relação a essa faixa etária, que para mim é um grande nó em resolver essa equação? Claro. Assim, inicialmente, o ideal, se houvesse essa visão de longo prazo, era que nós criássemos um conceito quase de lifetime value, tá? Eu vou criar alguma coisa que pegue de 0 a 6 e vou segui-lo ao passo. O cara que tem hoje 18, eu não toco mais porque eu não comecei por aqui, mas esse cara que eu toquei, eu vou seguir a vida inteira. Mas para isso a gente precisa pensar a longo prazo, né? Precisa ser um pensamento muito mais estruturado do que toma um ano de contrato. O que você faz em um ano, cara? Você não pensa isso em um ano, tá? Mas esse segmento específico eu acho muito pertinente. Eu vou te contar uma história. A gente lembra daquele que se você voltasse para a década de 80, e praticamente, eu não vou dizer impossível, mas você viria algum jovem, algum adolescente com a camisa do PSG nas ruas do Brasil, esqueça, impossível. Impossível você ver isso acontecendo. Impossível, eu estou exagerando, mas, gente, hoje em dia talvez seja a maioria. Você vê a maioria, gente com camisa estrangeiro, cara. Então, assim, a gente precisa pegar esses caras também. Então, eu citei esse exemplo da camisa do PSG, porque quando você olha, por exemplo, um torneio, vamos falar de Conmebol e seus torneios, a Libertadores, tá? A Libertadores está perdendo relevância em relação à Champions, desesperadamente. Então, esse pessoal aqui, vamos botar aí, da adolescente, de 12 a 18, vai, que consome futebol com paixão, e claro que existem, tudo isso que eu estou te dizendo, dessa desconexão, não quer dizer, eu não estou negando que exista ainda gente que ainda tenha paixão, não, só estou dizendo que é um problema. Tá? Mas, então, esses caras que consomem, eles consomem não consomem mais a Libertadores em relação a Champions. Por quê? O que a gente pode fazer? O que a gente tem que fazer? Tem fatores que a gente não muda, concorda, Norton? Lá tem os melhores jogadores do mundo, aqui não tem poder econômico para tal, ainda, talvez. Mas, assim, isso é uma realidade. Então, isso posto, o que nós podemos fazer, amigo? O que a gente pode trabalhar? Esse é um segmento que game é uma coisa muito importante. É uma demografia que game é uma coisa muito importante. Recentemente, um ano talvez, o Neymar lançou um avatar dele dentro do Fortnite, que é uma plataforma de game estourada aí. Isso foi extremamente benquisto e popular. Então, assim, se a popularidade do Neymar por X ou Y não é boa aqui fora por causa disso, lá dentro é bomba, é um sucesso, e a gente nem vê isso acontecendo. Sabe? Essas plataformas, elas são tão relevantes para essas novas demografias, Norton. Outro dia eu estava sentado jantando, e meu filho, cujo que eu tenho a dificuldade de levá-lo para ver o jogo, falou: pai, estou indo para um show da Ariana Grande, uma cantora. Eu falei: um show da Ariana Grande? Como você vai para um show da Ariana Grande? Não estou indo aqui. Mas estou indo como? Ele estava indo dentro do Fortnite, do Roblox, não me lembro exatamente, ele estava andando para ir para um show e a mulher estava fazendo um show lá dentro. Então, esse entretenimento indo para as plataformas onde eles se encontram é que o esporte tem que fazer também, senhores. A gente precisa se colocar onde eles estão se a gente quer falar com eles. E veja, a gente está falando do Fortnite aqui hoje, porque o Fortnite amanhã, meu amigo, vão ter 10 Fortnites, daqui a 10 anos vai ter 1 milhão de outras coisas que a gente não faz. Isso é um exercício constante. A gente tem que estar atento a isso e fazer com que isso aconteça. E eu acho que os clubes não podem, ligas, não podem perder essa oportunidade. A gente tem que se colocar. Então, sendo bem direto para você, Norton, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho e entender essa demografia específica está fazendo o que ela quer, como que ela se entretém, e trazer as marcas para dentro disso. É isso. Mas aí, Eduardo, aqui entram empresas como a Gávea, né? Isso. Eu não acredito que os clubes consigam fazer isso, ou tenham como prioridade isso. Sem dúvida. Esses modelos disruptivos, né? Eles exigem estudos, avaliações.
e uma capacidade, principalmente, de inovar. Perfeito. E a gente sabe, né, que inovar não significa ter uma grande ideia. Claro. Né? O processo de inovação não significa eu botar meus pés aqui em cima da mesa, ficar olhando para o teto, esperando que uma grande ideia venha à minha mente. E aí eu conto essa ideia para todo mundo, e todo mundo diz, pô, que legal, vamos nessa. Não, inovar exige uma coisa que certamente a tua empresa faz. Criação de um processo que vai permitir que as coisas aconteçam. Né? Vocês têm experiência, inclusive, com startups, né? Justamente para contribuir para que a inovação aconteça. Perfeito. Inovação é processo. Inovação não é grande ideia. Não. E isso dentro dos clubes de futebol, no Brasil principalmente, a gente não vê acontecer. Não vou dizer que não tenha, né? Mas na maioria não tem. Né? Eu concordo, Luiz. E eu repito assim, é por isso que existe a Gávea, e não existem muitas Gáveas por aí hoje. A gente tem um cuidado muito grande em continuar sendo líder nesse processo de como conceber, e errar e acertar faz parte desse processo de inovação. Mas eu não acho que o clube tenha que assumir isso, não, tá? Quando o Golden State Warrior cria, e está acabando de criar a sua divisão de entretenimento, para trazer o entretenimento, misturar a coisa do sportainment, ele não vai montar uma Gávea necessariamente dentro do Golden State. Não, mas ele tem que trazer uma. Ele vai trazer um especialista, mas ele tem alguém cuja função, cuja missão é fazer isso acontecer, gente. Esse departamento é isso. Não é um cara que é second thought do cara de marketing. Meu amigo, eu estou preocupado em trazer o patrocinador master. Você vai botar na camisa, você vai ter isso. E, cara, isso aí deixa para lá. Esse cara está pensando nisso. Esse é o processo evolutivo de amadurecimento que eu citei há pouco. Né? Então, assim, o clube precisa se especializar em ter alguém cujo paladar entenda e dê continuidade lá dentro. Mas as Gáveas sempre vão existir. Tem que existir para fazer isso. Era a mesma coisa, então, você não precisa contratar a McKinsey se você é CEO de uma empresa, você mesmo faz a estratégia, pega o seu cara de estratégia e fala, não precisa da McKinsey, entende? Não é por aí. Eduardo, tu citaste ao longo da nossa entrevista, e eu até sei que a gente, infelizmente, está indo para o final, aí daqui a pouco a dona Eduarda vai nos colocar no nosso quadrado, mas, enfim... O Eduardo não está no grupo do WhatsApp que fica essas brocas. Está na hora. Ele não está vendo isso. Ele não está vendo isso. Então desconsidere o que eu falei. Mas, Eduardo, ao longo da nossa conversa, tu citaste várias vezes, inúmeras não, mas as marcas que se preocupam com o produto, né? As ligas norte-americanas, a própria Premier League, La Liga. Nós fizemos um programa aqui, o último, sobre a tão esperada e não criada Liga de Clubes de Futebol. Como é que é esse contato? Por exemplo, falasse citasse a Libertadores, que está perdendo terreno, e eu concordo plenamente contigo. Como é que é esse contato com a CBF, com a Conmebol, com alguma federação? A gente falou aqui da Federação Paulista, né, que hoje está num outro patamar. Tem algo também relacionado a essa necessidade de que as marcas, né, que representam também cuidem disso? Porque me parece que essa não é só uma preocupação dos clubes, né? A gente está falando que um clube está preocupado, eu imagino o resto, né? Exato. O Norton, muito, muito bom ponto, eu falo com todos eles, tá? Estou falando com a Conmebol, com a seleção também. Eu costumo dizer o seguinte, o objeto de trabalho da Gávea não é só o clube, né? O clube é uma liga é um produto. A Conmebol tem seus produtos, tem Libertadores, Sul-Americana, Copa América, e eventualmente até, eu digo, objeto de trabalho da Gávea, clubes, ligas e eventualmente jogadores. Claro que tem que ser gente com volume, né? Não é com todo respeito, um jogador do interior do Piauí, porque não tem escala para construir uma coisa dessa. Mas jogador a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque ser humano, hoje está com uma camisa, amanhã está com outra, eventualmente faz alguma coisa que não deveria fazer, e aí atrapalha um projeto que é para coisa infantil. Mas isso posto, essa coisa da liga, eu tenho levado esse discurso para eles também, não só para os clubes, não só para o clube se pensar como marca. A liga, você tem um produto, meu amigo, a Libertadores, a Taça Libertadores da América é um produto.
que tem que ser trabalhado e tem que ser pensado nesse contexto que a gente está discutindo aqui também, né? Não só isso, mas isso também. Então, esses todos aí, eu te digo que em breve teremos novidades. Opa! De novo isso, gente! Já mexe Ele com tá o seu de repórter. Olha aí, olha a Está provocando, está provocando. Não, é importante. E a gente tem, assim, a CBF, a seleção, né, está chegando Copa agora, mas tá meio que um turbilhão lá político, estão se resolvendo. O Edinaldo Rodrigues, o presidente, entrou agora. O Edinaldo é um conterrâneo meu, torcedor do Vitória também, se vocês não sabem. Então, assim, somos poucos, mas somos bravos. E eles estão se organizando de algumas questões lá, mas, de novo, é preciso que essas organizações, sejam elas clubes ou ligas, elas cada vez mais se especializem internamente para ter alguém à la Golden State. Estou usando o Golden State como extremo, que tem um paladar para isso. E não só eu vi aquele cara falando lá, o Eduardo, fulano, você que cuida da camisa aí, olha isso aqui, o cara não vai dar atenção devida, cara. O cara não vai dar atenção devida. Então, assim, é um processo natural de amadurecimento que os clubes têm que fazer rápido. As marcas esportivas têm que fazer rápido, né? Esse conceito do sportainment não é novo, né, pessoal? O sportainment americano sempre existiu. Você vai para uma experiência de jogo aqui do Atlanta United, ou mesmo nas décadas passadas, você pode não ver o jogo e está se divertindo ali dentro, né? Então, mas eu estou indo além disso. Eu conversei muito com a MLS aqui, a Liga de Futebol Americano, de Soccer Americana, né? E eles adoraram o conceito, e eles entendem essa importância e recebem muito mais rápido do que algumas outras pessoas em outros lugares. Mas eu estou falando ainda além do sportainment americano. Eu estou falando de sair do estádio, estou falando de sair da experiência do match day. Eu chamo para eles de um novo sportainment, ou kidstainment, assim, a gente precisa fazer isso com foco muito específico, laser target ali. Mas, Eduardo, só para complementar, é muito legal saber que, né, tu estás buscando aí uma das referências, né, em termos de conquistas de marketing e tudo mais, né? É legal que essa tua experiência está sendo discutida com uma liga tão fundamental em crescimento, né? Nós recentemente também entrevistamos aqui um entrevistado que falou sobre a liga profissional de soccer, né? De futebol nosso aqui, o soccer aí nos Estados Unidos, e como ela vai crescer, como ela vai ser cada vez mais impactada e vai impactar o futebol mundial. Então é muito bacana. E aí eu te pergunto já nessa linha, tu é torcedor do United aí nos Estados Unidos? É o teu time? Sim, olha aí, Atlanta United. Não sei se o Luiz, quando esteve aqui em Atlanta, teve a oportunidade de visitar o estádio Mercedes-Benz Stadium aqui. É uma coisa assim de outro planeta. É impressionante, Norton. Um jogo do Atlanta United está todo jogo lotado. A média de público do Atlanta United foi 60 mil pessoas. Obviamente, não são 60 mil comprando ingresso na hora para entrar, mas são 60 mil pessoas. Tem jogo que tem 80, tem jogo que tem 50, tem jogo que tem 70, média de 60 mil. É impressionante o que esses caras estão fazendo aqui e a força que eles têm. De novo, passa por quê? Por uma estruturação como negócio. Passa por uma estruturação como negócio. O cara que me ouve dentro de... O Atlanta United foi um dos times que eu falei individualmente, como falei também com o Orlando City, que na época era do Flávio, né? Que saiu, vendeu depois a franquia e tal. Esses caras entendem. A diferença é que a MLS, como liga, ela tem um modus operandi diferente. O Flamengo é dono do Flamengo, o Corinthians é dono do Corinthians, o Palmeiras, e lá aqui, a situação é diferente. Então mas se você, aos poucos, quando você vai entendendo como eles se organizam, é em prol do negócio. Né? A coisa do draft da NBA, que o que está aí embaixo pode draftar o melhor jogador de hoje, que é o futuro, para poder rodar. Se não rodar todo mundo, o negócio não vinga, sabe? Enfim, essa é outra discussão, mas aqui eu tenho certeza que a gente vai conseguir algumas coisas bacanas também. Eu não acho que é hora de a gente, como o Gabriel, falar com uma NBA da vida. Eu acho que a NBA tem um porte maior, mas eu acho que até por ser o long hang fruit para a gente, a experiência do futebol, o futebol dá para começar e depois a gente navega em outros esportes. Mas é um modelo, tudo isso que nós estamos discutindo há alguns minutos, ele vale para o esporte, ele não vale só para o futebol, ele vale para o esporte de um modo geral. Né?
Que sensacional, hein? Me sinto viajada até Atlanta. Assim, um F5 geral nos clubes brasileiros. E fico mais feliz de saber que tem um olhar tão atento para as nossas crianças. Sim, porque realmente eu levava a Luísa para o estádio, ela ia toda coloradinha, e hoje eu tenho uma dó de não ver minha filha, que nem eu, querendo ir para o estádio. Não, Eduardo, que legal, que bate-papo sensacional, viu? Eu que agradeço, Duda, agradeço muito, me coloco às ordens de vocês, se quiser bater papo e eu contar as novidades em breve. Então, por favor, fiquem à vontade e assim, vamos construir isso juntos, pessoal. Nós, apaixonados por esporte, precisamos cuidar do nosso futuro. Tudo é feito com muito coração. Eu não tenho medo de afirmar isso aqui, que é parte da cultura da Gávea. E o esporte é educativo, o esporte é agregador, a gente precisa realmente desse olhar. Eduardo, obrigada aí pela tua participação hoje na Conexão Internacional, nesse nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você, como esse aí, um tema super bacana. Um beijo e a gente se vê.